Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal de Anatomia, Anatomia com o professor Carlão. Hoje a nossa videoaula é uma videoaula prática do sistema respiratório. Nesta videoaula eu vou trabalhar com vocês a via aérea superior, tá? Então lembrando que a via aérea superior, ela tem início aqui a nível de nariz externo, vai, passando por toda a cavidade nasal, por toda a faringe, até chegar aqui na laringe. Da laringe, traqueia e pulmões, aí nós já temos a via aérea inferior. Tudo bem? Então vamos dar início a essa videoaula, espero que vocês gostem, que vocês aprendam, e consigam entender aí sobre esta parte do respiratório via aérea superior. Bom, pessoal, iniciando então esta videoaula, nós temos que entender o seguinte, tá? Primeira estrutura que nós temos do sistema respiratório, da via aérea superior, é o nariz, tá? O nariz externo, certo? O nariz externo, deixa eu tampar aqui para não mostrar, a face do rosto. Então, quando nós observamos o nariz ele vai apresentar essa ponta, a ponta do nariz, ela vai apresentar todo esse dorso do nariz, ela vai apresentar essa raiz, que é a conexão do nariz, do osso nasal com o osso frontal, é a raiz. Essa parte de baixo do nariz é a base, e aí a abertura do nariz é a narina, tá certo? Então, a ponta do nariz é o ápice, a parte, superior do nariz aqui é o dorso, tá? Depois nós vamos ter a raiz, certo? A raiz, que é essa parte do nariz onde se conecta com o osso frontal. A base é a parte inferior, do nariz, entre o nariz e o lábio superior. E aí a abertura é a narina, tá certo, pessoal? A abertura aqui então vai ser a narina. Então, por essa abertura narina é por onde o ar vai entrar e depois passar por toda a cavidade nasal, passar por toda a faringe e entrar aqui na via aérea inferior, que compreende já agora a laringe, tá certo? O que eu quero que vocês entendam? Então, vamos dar uma pequena revisada. Via aérea superior é formada, então, pelo nariz externo, pela cavidade nasal e pela faringe, tá? Via aérea inferior. Aí a via aérea inferior é formada pela laringe, traqueia, brônquios, toda a árvore brônquica, toda a árvore brônquica e também os pulmões. Tudo bem, pessoal? Então, aqui nós já vimos, essa primeira parte, que foi o nariz externo, e agora nós vamos entender, então, essa anatomia mais interna. Essa abertura, então, que eu falei para vocês, é a narina, tá? Depois que tem a narina, você vai ter um espaço aqui no nariz, certo? Antes da cavidade nasal. Esse espaço é onde ficam aqueles pelos do nariz. E esse espaço que existe aqui dentro é chamado vestíbulo nasal. Então, é esse espaço que tem logo após a narina. Nesse vestíbulo nasal vai apresentar, então, os pelos do nariz. E esses pelos do nariz são chamados vibriças. Eu vou tentar aproximar aqui um pouquinho para ver se vocês vão conseguir visualizar. Ó, aqui acho que dá para ver melhor, ó. Então, aqui nós temos a narina e nós temos esse espaço aqui dentro, que é o vestíbulo nasal. E nesse espaço nós temos os pelos do nariz, que são as vibriças. Tudo bem? Logo após o vestíbulo nasal, nós vamos ter essa elevação aqui, ó, que divide o nariz externo da cavidade nasal. Essa elevação é chamada límen nasal. Então, o límen nasal é aqui, ó. É essa elevação aqui. Tudo bem? Após isso, nós entramos, então, na cavidade nasal, também considerada aí como nariz interno. Então, tudo isso aqui é a cavidade nasal. Na cavidade nasal,
lembrando que desde do vestíbulo nasal até os pulmões, toda essa via aérea é revestida por mucosa, tá certo? Então aqui nós temos toda a cavidade nasal revestida por mucosa. Olha que interessante, aqui nessa cavidade nasal, quando nós observamos a cavidade nasal, nós vemos que a cavidade nasal ela vai apresentar uma parede bem no meio, que é o septo nasal, que é isso aqui, ó, o septo nasal. Esse septo nasal, ele separa, ele divide, então, toda a cavidade nasal em dois compartimentos, em duas cavidades nasais, né? Uma cavidade nasal direita e uma cavidade nasal esquerda, tanto que nós temos duas narinas. Tá? Esse septo nasal, então, ele vai ser formado como? Ele vai ser formado por uma lâmina óssea do vômer, que sobe e vem para frente, e uma lâmina óssea do osso etimoide, que desce e vem para trás. Então, mais ou menos até aqui, tá? Nós temos uma parte óssea. O restante anterior do septo nasal é formado por uma cartilagem, que é a cartilagem do septo, tá bom? Então, toda essa parede é o septo nasal. O que vai acontecer? Se eu retirar esse septo nasal aqui, eu vou observar a parede lateral desse compartimento. Porque aqui eu tenho, olha só, aqui eu tenho a coana, tá? Ó. Então, a coana é a abertura posterior, essa membrana aqui, ó, é o septo nasal, essa membrana aqui, e vejam que ela é uma cavidade, tá? Ela é uma cavidade aqui dentro. Então, se eu retirar a parede medial, que é o septo nasal, eu vou enxergar a parede lateral dessa cavidade, que é isso aqui, ó. Eu vou observar essa parede lateral, tá? E nessa parede lateral, e essa parede lateral, pessoal, as duas cavidades vão ter, tanto a direita quanto a esquerda, tá? Nessa parede lateral, vai apresentar 3 elevações ósseas, tá? Que são chamadas conchas nasais. Essas elevações ósseas, obviamente, estão revestidas pela mucosa, tá? E essas elevações, que são as conchas nasais, vão ser 3. A concha nasal superior e média pertencem ao osso etimoide. A concha nasal inferior é um osso independente. Então, o próprio osso concha nasal inferior é a concha nasal inferior. Tudo bem? Então, nós vamos ter 3 elevações que são as conchas. Concha nasal superior, concha nasal média e concha nasal inferior. Porém, entre as conchas vai existir um espaço, que são chamados de meatos. Então, olha só, entre a concha nasal superior e média, nós temos esse espaço aqui, ó, que é o meato nasal superior. Entre a concha nasal média e a concha nasal inferior, tem esse espaço aqui, ó, que é o meato nasal médio. E entre a concha nasal inferior e o pálato, nós vamos ter um outro espaço, que é o meato nasal inferior. Então, na parede lateral de cada cavidade nasal, existem 3 conchas e 3 meatos. Tudo bem? Sempre sendo chamados de superior, médio e inferior. Ótimo, legal. O que eu quero que vocês observem também? A cavidade nasal, tanto a parede lateral, que compreende aqui a parte da concha nasal superior, como também a parte mais superior do septo nasal, vai apresentar uma mucosa que vai ter dentro dessa mucosa nervos olfatórios. Então significa que essa parte mais superior da cavidade nasal, logo abaixo da lâmina cribriforme, que nós temos aqui do osso etimoide, nós vamos ter a região olfatória. Tá? Então, a parte mais superior da cavidade nasal, englobando não somente a mucosa do septo, mas também a mucosa da concha nasal superior, constituem aí a região olfatória.
Então é essa parte, essa região mais superior que literalmente identifica, né, que recebe essas informações olfativas. O restante da cavidade nasal vai ser considerado como região respiratória, porque não vou ter neurônios olfatórios, então eu não vou captar o olfato no restante da cavidade, e a única função dessa mucosa é o quê? É produzir o muco para filtrar as impurezas do ar, umedecer o ar quando ele entra e passa pela cavidade nasal e também servir como uma maneira de aquecer esse ar, né, através do suprimento, vasto suprimento sanguíneo que nós temos aqui na cavidade nasal. Tudo bem? Agora vejam o seguinte, o ar ele entra... Tá? O ar ele entra na cavidade nasal pela narina que está aqui anteriormente e sai da cavidade nasal por essa abertura posterior, ó, que é a coana. Tudo bem? Então, existem duas coanas, uma coana esquerda e uma coana direita, separadas pelo septo nasal. Após o ar sair pelas coanas, que é esse espaço aqui, o ar vai entrar nesse órgão aqui, ó, posterior, que é a faringe, tá certo? Que é a faringe. Olha só uma coisa. A faringe, ela começa aqui na base do crânio, né? Exatamente logo abaixo do corpo do osso esfenoide. A faringe vai descendo, então a faringe ela vai ter uma comunicação com a cavidade nasal. Continua descendo, tem uma comunicação com a cavidade oral, continua descendo, ó, continua descendo, e aqui onde está o meu dedo, ela apresenta uma comunicação com a laringe. Então, desta maneira, eu consigo dizer que a faringe apresenta 3 partes. Tudo bem? A faringe apresenta 3 partes. Essa primeira parte da faringe, que se comunica com a cavidade nasal, eu chamo de nasofaringe. Tá? Nessa nasofaringe, nós vamos ter algumas estruturas que é importante para vocês saberem. A primeira estrutura que nós vamos ter é uma abertura, é essa abertura aqui, ó, tá? Chamada ósteo faríngico da tuba auditiva. Esse ósteo comunica a faringe através da tuba auditiva com o ouvido médio, tá? Com o ouvido médio. Então, essa tuba auditiva, ou seja, esse ósteo da tuba auditiva, serve como saída de toda aquela secreção que é produzida no ouvido médio, além de permitir a entrada do ar aqui por esse ósteo, passando por toda a tuba, indo até o ouvido médio e empurrando o tímpano para fora, quando a pressão atmosférica, né, é maior e acaba empurrando o tímpano para dentro. É quando a gente sente aquele ouvido tampado, entupido. Tá? É quando a gente está descendo a serra, por exemplo. Tá? Descendo ou subindo muita altura também. Tá ok? Então, olha só. Esse ósteo faríngico da tuba auditiva serve para a entrada do ar, para igualar a pressão lá no tímpano, e também serve como um escoamento da secreção do ouvido médio. Tá? Outra estrutura que nós temos é essa estrutura aqui, ó, superior aqui na nasofaringe, que é chamado tonsila faríngica. Tá? Essa tonsila faríngica ela é um nódulo linfático pertencente então ao sistema linfático, que é um sistema de defesa imunológica do nosso organismo, tá certo? Então aqui, ó, nessa parte mais superior, tá, da nasofaringe, onde nós vamos ter a tonsila faríngica. Tudo bem? Então a primeira parte nós já vimos que é a nasofaringe, agora nós vamos para a segunda parte. Essa segunda parte, o que eu consigo observar? Olha só, aqui eu tenho a cavidade oral com a língua, tá? Ó, se eu puxar um pouco a língua aqui, eu vejo que tem a úvula aqui, que é uma projeção do palato mole, a úvula, ó.
e aqui a cartilagem epiglote que pertence à laringe. Fica esse espaço compreendido pela minha pinça, que é o istmo das fauces. E aí, então aqui nesta parte da faringe, que é a segunda parte, que nós chamamos de orofaringe. Orofaringe, que é a parte da faringe que se comunica com a cavidade oral. Tudo bem? Aqui nessa orofaringe nós vamos ter aqui a tonsila palatina, que nós já vimos na videoaula prática de sistema digestório, né? Do trato gastrointestinal, parte 1. E a última parte da faringe, pessoal, é essa aqui, ó, tá? É essa parte aqui que apresenta conexão com a laringe, tá certo? Então, esta última parte da faringe é chamada laringofaringe, tá? Então, aqui, onde o ar está descendo, e a tendência é fazer o quê? Entrar pela laringe, para depois continuar descendo ali a traqueia, né? Até chegar lá nos pulmões. Nesta laringofaringe, a única coisa que nós vamos ter aqui, que eu acho que é de importância para vocês, é esta parte mais funda aqui, ó. Esta parte, tá? Então aqui nós temos a cartilagem epiglote da laringe, tá? Aqui nós temos a faringe e aqui nós temos uma partezinha funda, ó. Essa parte funda é chamada recesso piriforme, tá? Recesso piriforme. Nesse recesso piriforme, muitas das vezes, aonde quando se coloca uma sonda nasogástrica, por exemplo, nasogástrica está descendo, né, lá para o estômago, né, ela pode enroscar aqui nesse recesso piriforme aqui, tá? E aí depois toda a prática da enfermagem é fazer o quê? Puxa um pouquinho, né, pede para que a pessoa engula, né, ou se a pessoa estiver inconsciente, né, você vai ter que fazer o quê? Dobrar, né, flexionar posteriormente a cabeça do paciente, para que daí a sonda não enrosque aqui, ela consiga passar reto, ó, passar reto até lá pro estômago, tudo bem? Então a única estrutura anatômica, né, importante aqui da laringofaringe é esse recesso aqui, que é o recesso piriforme. Eu vou tentar mostrar um pouquinho melhor para vocês. Eu vou ter que mexer no foco aqui, ó, tá? Então aqui nós temos a laringofaringe, tá? Ó, estou abrindo um pouquinho mais. Aqui nós temos a cartilagem epiglote aqui. Se eu puxar um pouquinho, essa parte mais funda aqui, ó. Aqui é o recesso piriforme, tudo bem? Depois aqui da faringe, né, ela vai continuar o esôfago, que nós já vimos aqui, ó. O esôfago ele acaba já sendo um pouquinho mais mole, ó, tá? Que nós já vimos lá na videoaula prática do sistema digestório, tudo bem? Então, com isso, pessoal, a gente passa aí, né? Ah, faltou uma coisa, né? Eu esqueci, ó, tava esquecendo já de passar para vocês. Os seios paranasais, pessoal, tá? O que são os seios paranasais? São aquelas cavidades ósseas que nós temos em alguns ossos da cabeça, tá? Que nós aprendemos lá na videoaula de ossos da cabeça e de introdução de ossos, que são os ossos pneumáticos, tá? Então, existem 4 ossos pneumáticos que são revestidos também por mucosa, tá? Que são considerados aqui no sistema respiratório como sendo seios paranasais. Então, nós temos o seio paranasal frontal, que pertence ao osso frontal. Nós temos o seio paranasal etimoidal, que pertence ao corpo do osso etimoide. Então, vejam que aqui foi retirado a concha nasal superior e nós conseguimos observar lá dentro, né, várias cavidadezinhas pequenas que são, então, as células etimoidais, tá? Que constituem aí o seio paranasal etimoidal. Tá? Depois, posteriormente, nós vamos ter o seio paranasal esfenoidal, que é uma cavidade que nós temos no corpo do osso esfenoide, tá certo? Seio paranasal esfenoidal. E ainda nós temos mais um seio, né, que é o seio paranasal maxilar. Seio paranasal maxilar. Então, eu estou pegando uma peça aqui, vocês não estão vendo eu pegar a peça, tá? Então,
aqui, ó. Pronto, peguei essa peça aqui. Ó, então aqui nós temos, né, o osso zigomático, nariz, aqui é o osso maxila. E observem aqui a cavidade que nós temos aqui dentro. Ó, nós temos uma cavidade aqui. Então aqui é o seio paranasal maxilar. Então são 4 seios paranasais que a nossa cabeça apresenta, tá? Então nós temos aqui o frontal, o etimoidal, o esfenoidal e, por último, o seio paranasal maxilar. Certo? Seio paranasal maxilar. Só em relação, então, à laringe, né? Que na verdade, a laringe, pessoal, ela é um órgão do respiratório, tá certo? E o que acontece? Em alguns livros, ele é incluído no sistema respiratório via aérea superior, tá? E em alguns livros ele é incluído como já pertencente à via aérea inferior, tá? Quando ele é considerado ainda como uma via aérea superior, é devido ao fato de... O que significa via aérea superior? São todos os órgãos do sistema respiratório que estão acima da caixa torácica, né, da cavidade torácica. E os da via inferior, né, como entrando aqui, já iniciando a traqueia, depois os brônquios e os pulmões, eles são classificados então como via aérea inferior, porque estão dentro da cavidade torácica. Tudo bem? Então ainda, né, complementando essa primeira parte que é da via aérea superior, nós vamos falar então sobre a laringe, tá certo? A laringe, pessoal, ela é um órgão que fica anterior aqui na região do pescoço, tá? Ela fica anterior tanto em relação à faringe, quanto também em relação ao esôfago, tá certo? Então aqui, ó, aqui nós temos, né, uma continuação. Então aqui a faringe ela termina a nível da cartilagem cricoide, e da cartilagem cricoide para baixo nós vamos ter o esôfago, né, que pertence lá ao sistema digestório, trato gastrointestinal. Quando nós observamos a laringe ela é formada por cartilagens, tá? Então existe 3 cartilagens ímpares, que são maiores, e depois existem as cartilagens pares, que são as menores, tá? Nesse caso aqui não vai ter como a gente visualizar essas cartilagens menores, que são a aritenoide e a corniculada, tá? Então existe uma aritenoide e uma corniculada do lado esquerdo e uma aritenoide e uma corniculada do lado direito, tá certo? E o que acontece? Essas cartilagens menores vai se prender então nessas cartilagens 2 ligamentos, né? O ligamento vestibular, que fica superior, e o ligamento vocal, que fica inferior, tá? Esses 2 ligamentos, quando revestidos pela mucosa, são considerados como pregas. Então, a superior é a prega vestibular e a inferior é a prega vocal. No meio dessas 4 pregas, porque nós temos que entender que aqui nós estamos visualizando somente metade da cabeça e metade da laringe, tá certo? Então, quando nós observamos a parte interna da laringe, nós temos 4 pregas, 2 de cada lado, né? 2 vestibulares, uma direita e uma esquerda, e 2 vocais, uma direita e uma esquerda. E no meio dessas pregas fica um espaço denominado glote, tá certo? Então esse espaço aqui no meio é a glote. E o que a gente consegue observar? Superiormente à glote, nós vamos ter um espaço que é logo o início, né, da laringe, que é chamado então de vestíbulo da laringe. Aí nós vamos ter a glote no meio e inferiormente, né, a parte interna aqui da cartilagem cricoide, nós vamos ter um outro espaço chamado de infraglote. Tudo bem? Abaixo da infraglote, ou seja, abaixo da cartilagem cricoide, nós já vamos ter a traqueia. Tudo bem? Bom, quais são as cartilagens, então, maiores da laringe? Então, nós temos essa primeira aqui, tá? Que é a cartilagem epiglote. Nós temos uma segunda, que é a maior, que forma essa saliência anterior, tá? Que é a tireoide, cartilagem tireoide. Então, a gente consegue observar que a glote, ela fica
internamente na cartilagem tireoide. E abaixo da cartilagem tireoide, nós vamos ter a cartilagem cricoide. E aqui nessa imagem, né, observando metade dela, nós podemos observar que a parte posterior da cartilagem cricoide, ela é mais larga. E a parte anterior da cartilagem cricoide, ela é mais estreita, tá certo? Então, essa daqui é a cartilagem cricoide. Mais aqui no meio nós temos a cartilagem tireoide e mais superiormente nós temos a cartilagem epiglote. Tudo bem? A abertura da laringe, né, por onde o ar entra, ou seja, o ar está passando por aqui, ó, ele entrou pela narina, passou pela cavidade nasal, né, ó, entrou aqui na nasofaringe e desce aqui pela orofaringe. Quando chega na laringofaringe, ela entra na laringe. Essa abertura aqui é chamada então de ádito da laringe. É a abertura superior da laringe. Tudo bem? E aí, por essa abertura, o ar vai entrar e vai passar pela laringe para depois continuar o seu trajeto ali em direção à traqueia. Tudo bem? Pessoal, aqui ó, nessa peça eu tenho uma laringe, tá? Eu tenho uma laringe, ainda, né, mostrando aqui, deixa eu só focar, aqui ó, aqui dá pra gente ver um pouquinho melhor. Ó, então aqui nós temos a laringe, essa daqui é a cartilagem tireoide, a do meio, tá? Aqui embaixo nós temos a glândula tireoide, ok? Quando nós observamos posteriormente, nós vamos observar esse buraco aqui, ó. Esse buraco é o ádito da laringe, é por onde o ar vai entrar na laringe. E observem que posteriormente, ó, eu tenho esse órgão muscular que é uma continuação aqui da faringe e depois eu vou ter aqui, ó, o esôfago, certo? Então, o alimento, né, ó, ele desce, ó, ele passa por dentro, ó, da laringe, certo? Aqui ainda, da faringe, desculpa, e depois continua com o esôfago. Tudo bem? Então, aqui era para mostrar para vocês, então, a cartilagem tireoide, ó, ela forma essa elevação anteriormente, tá? Conhecida antigamente como pomo de Adão, né? Então, essa elevação aqui da cartilagem tireoide. E aqui nós temos uma laringe, tá? Também, ó. Então, aqui nós temos uma laringe que nós podemos observar. Essa primeira cartilagem mais superior é a cartilagem epiglote, tá certo? Aqui, ó, nós vamos ter a cartilagem tireoide, tá certo? Ó, cartilagem tireoide. E inferiormente nós vemos aqui na parte posterior, ó, essa extensão mais larga, que é a cartilagem cricoide. Tudo bem? Quando nós abrimos a laringe, olha, quando nós abrimos a laringe, nós conseguimos observar aqui esse espaço no meio, né, ó, esse espaço no meio que é a glote. Aqui em cima é o vestíbulo da laringe e embaixo nós vamos ter a infraglote e no meio a glote. Aqui a prega vestibular e inferiormente a prega vocal, tá? E as cartilagens, elas ficam, as menores, elas ficam aqui, ó, tá? A aritenoide e a corniculada. E delas saem, então, esses ligamentos que se prendem aqui, né, na face interna da parte anterior da cartilagem tireoide. Tudo bem? O que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte, ó. Então, aqui nós temos uma laringe. Essa estrutura que eu estou segurando com a pinça é o osso ióide, tá? O osso ióide. E o que vai acontecer? Esse ocioide, ele é preso na laringe por ligamentos, tá? Por um ligamento e uma membrana. Então, aqui nós podemos observar esse ligamento lateral, tá? Ó, é o ligamento tireoide, tá certo? Ó, ligamento tireoide. E essa membrana toda que nós temos aqui, ó, essa membrana toda que nós temos, ligando a cartilagem tireoide com o ocioide, é chamado então de membrana tireoide. Então nós temos aqui na lateral o ligamento e mais
né, mais largo e anteriormente aqui nós vamos ter a membrana tireoide, tá certo? Unindo a cartilagem tireoide com a cartilagem cricoide inferiormente, nós vamos ter esse ligamento aqui, ó, tá? Que é um ligamento chamado cricotireoide, ligamento cricotireoide. E mais inferiormente, tá, ó, mais inferiormente é que essa minha cartilagem aqui, ela já está bem, né, deteriorada de tanto uso, mas aqui nós temos a cartilagem cricoide e aqui nós temos o primeiro anel traqueal. Esse ligamento aqui, ó, entre a cartilagem cricoide e a traqueia é chamado ligamento cricotraqueal, tá? Ligamento cricotraqueal. Então, nós podemos observar, então, esses ligamentos que nós temos aqui na laringe. O ligamento tireoide, membrana tireoide, ligamento cricotireoide e o ligamento cricotraqueal. Tudo bem? Terminamos aí essa primeira parte, né, da anatomia, da anatomia prática, né, da via aérea superior. Tudo bem? Na próxima videoaula, então, nós veremos aí a parte da via aérea inferior, que será formada pela laringe, traqueia, brônquios principais em toda a árvore brônquica e também os pulmões. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da videoaula, tenham entendido e aprendido sobre essa via aérea superior, a parte prática. Desejo a todos aí ótimos estudos, um grande abraço e até a próxima videoaula do meu canal, Anatomia com o Professor Carlão.